Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo desse vídeo aqui é mais técnico, mais operacional. Vou falar sobre um indicador técnico chamado ViewOp que um inscrito Murilo me perguntou como configurar no TradingView, na versão gratuita. Então vocês aqui vão receber a minha configuração do ViewOp, que se eu não me engano é a configuração tutorial que vem já com a plataforma, mas como encontrar, por que utilizar, quais são os insights, tá? Eu vou tentar gerar para vocês um pouquinho de insight via alguns exemplos reais aqui de ações ou até do próprio índice e vamos lá plotar esse tal ViewOp. Primeiro, Murilão e todos que têm essa curiosidade, né? Aonde achamos o ViewOp? Esse gráfico aqui é um gráfico do mini índice, não se atentem aqui ao gráfico, ao estudo, ao ativo que eu estou estudando. Vamos à barra de ferramentas do TradingView. Então a versão gratuita é a versão que eu estou utilizando e eu vou direcionar para vocês a barra de ferramenta, aonde vamos clicar, tá? Nós vamos clicar justamente aqui, ó. Tá? Barra de ferramentas, parte canhota do gráfico, é o primeiro não, né? O segundo item aqui, vai ter o crossboard aqui para você achar ali o cruzamento, onde especificamente está clicando no gráfico, e embaixo tem outro desenho aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos clicar numa setinha que fica aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo dar o zoom com a setinha ali, ó. Beleza, consigo. Vamos ver se, para não falar que eu consigo, não vou conseguir. Deixa eu ver agora. Pum. Beleza. Agora sim, pessoal. Então, ó, segunda parte aqui da barra de ferramentas. Temos primeira cruz aqui para achar onde estamos clicando no gráfico, onde estamos direcionando o nosso mouse. E aí a segunda barra de ferramentas geralmente é de desenho, tá? E a gente vai ter linha de tendência, seta, raio, uma coisa toda, a parte de configuração aqui estética do gráfico. Tá? E de informação, inclusive de volatilidade. O que nós vamos utilizar é o último, tá? Por ordem alfabética, a gente vai clicar em ViewOp ancorado. Tá? Então é justamente esse último aqui que a gente vai clicar. Beleza? Então, como achar? Tá aqui, pessoal. Gráfico do TradingView, versão gratuita, temos o ViewOp ancorado. Se você usa o Profit Chart, é o ViewOp a partir de... Tá? Então eu vou utilizar esse ViewOp com vocês, mas não vou utilizar no gráfico do Ibovespa. Vamos aqui especificamente utilizar no gráfico da Magalu, que está quente, está subindo para chuchu hoje. Falo com vocês dia 20, tá? Vamos lá para o gráfico diário. Aí eu vou traçar para vocês aqui alguns racionais técnicos, tá? Bom, todos sabem, principalmente quem acompanhou aí, quem é aluna do Macro Trade, lá do treinamento que eu fiz macro, que eu olho curva de juros, olho inflação, olho comércio, olho câmbio, várias cositas que estão fora do balanço, ou pelo menos do operacional da companhia, mas que influenciam o quão bom ou ruim será o operacional da mesma. Tá? Os exógenos ali que fizeram muito preço de 2020 para cá, devido a toda a volatilidade de política monetária e fiscal. Por que eu estou falando disso? Tá? Porque o ViewOp tem algumas razões para eu utilizar ele o ancorado, que nada mais significa que a partir de um ponto do gráfico eu vou iniciar o meu ViewOp, que é uma média ponderada ali dos preços e volume, tá? Gerando até um desenho que parece bem uma média móvel, tá? Bom, gráfico da Magalu, o que eu vou utilizar aqui que eu preciso de informação? Volume, tá? Uma boa informação, belíssima informação. Por exemplo, quando o volume saltar aos olhos, tá? Como a gente pode identificar se o volume saltou os olhos aqui, ó.Esse volume, especificamente nesse dia de resultado, E significa earnings, tá? Saltou os olhos. Foi um volume bem alto aqui. O que eu vou fazer? Tá? O que eu posso fazer? Vamos supor que eu seja um day trader, tá? Ou até um swing trader. O volume está especificamente neste candle que eu vou tentar pintar de amarelo. Tá? Então, este dia aqui é um gráfico diário. Este dia protagonizou aí o resultado, tá? Um dia após o resultado, e muita venda aqui e um bom volume. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso chegar lá no meu ViewOp ancorado, clicar, vir até ou o fechamento, ou a abertura, ou a máxima, tá? Ou a máxima ou a mínima, ou seja, os 4 grandes itens que cada candle nos dá de informação, ou seja, corpo, tá? A abertura, se vermelho aqui é a abertura, acima do fechamento, corpo, máxima e mínima são as velinhas, máxima e mínima as velinhas, as caudas aí, tá? Então, eu posso utilizar essas 4 informações para plotar
o meu VWAP. Eu vou sempre colocar, eu pelo menos dou mais preferência ao fechamento. Então vou aqui no fechamento e clico. Por exemplo, tracei um VWAP. Tá? E ele nos dias seguintes, tá? Como é um VWAP de um volume vendedor, tá? E está fazendo preço de venda aqui, uma tendência de venda na Magalu, né? O que eu vou utilizar? Vou utilizar ele como resistência. Tá? Vou utilizar ele como resistência. E sempre que o preço tocar de baixo para cima em relação a ele, vai ser ali uma resistência. Pode ser uma estratégia essa. Tá? Segunda estratégia, vou utilizar o VWAP a partir de fundos e máximas, tá? Ou de mínimas e máximas estratégicas. Tá? Que o gráfico já performou para mim, o comportamento já mostra para mim. Ou seja, este fundo aqui, na mínima dele, eu posso traçar um VWAP. Tá? Enquanto ele não é perdido, ele funciona como suporte. Né? Às vezes eu coloco no meu gráfico para vocês nos vídeos, que é o VWAP em azul, é o VWAP comprador, porque ele está a partir de um suporte importante, que não é só um suporte importante no gráfico, tecnicamente é a mínima do ano na Magalu, pessoal. Mas nesse caso aqui, foi o fim da PEC dos benefícios, aquela PEC eleitoral de julho. Tá? Então foi importante ali, o juros fechou, tá? A bolsa subiu, marquei um VWAP que funcionou como suporte no mês seguinte, em agosto, tá? 2 vezes aqui como suporte, 3 vezes aqui entre agosto também e setembro, e depois somente no final da tendência, já em novembro, já pós-eleição aqui, ou muito durante aí o segundo turno, né? Ou pós-segundo turno, funcionou também como um suporte. Tá? O preço rompeu, poxa, já não uso mais, já não utilizo mais com suporte. Não faz sentido eu transformar um VWAP comprador em bipolar. Né, quando o preço está abaixo e toca de baixo para cima, usar como resistência. Não, só vou utilizar como suporte. Quando há o rompimento, como esse que vocês estão vendo na tela, né, os preços rompem o VWAP com volume. Tá? O que eu posso fazer além de um VWAP de volume, do dia muito volumoso? Eu posso colocar com volume muito alto, eu posso pôr um VWAP vendedor agora. VWAP a partir da máxima feita pré-eleição, pós-eleição. No caso aqui, pós-eleição foi aqui. Lembro muito bem. Tá? Então ele é um indicador que, a depender do evento específico, eu tenho também, todos sabem, né, o evento que eu mais sigo como alvo para as empresas de consumo e varejo é março. Tá? Porque março foi ali um período onde o governo, o Bolsonaro, expandiu o fiscal. Ele liberou o FGTS, ele também adiantou o 13º e cortou impostos, como o IPI especificamente. E aí nós tivemos política fiscal, quem fez o curso já manja, né? Pelo menos a minha opinião é que política fiscal faz preço de curto prazo. Nós subimos. Aqui foi uma subida bem, vamos dizer assim, inflada pelas medidas adotadas pelo governo. Então a máxima dessa alta aqui é alvo para o rally natalino, né? Vocês acompanharam isso durante o ano todo, e eu também tenho um VWAP a partir dela. Faria sentido aqui, ó, traçar um VWAP a partir dela. Então, quando os preços chegaram aqui nesses patamares via VWAP, por exemplo, eu já parava de comprar. Não necessariamente poderia utilizar ali como resistência, tá? Mas eu já pararia de comprar. Por exemplo, já estaria ali um pouquinho caro, tá? Pós essa grande ou relativa à grande alta aqui da Magalu. VWAP, então, é dessa maneira que eu utilizo. E agora, Murilo, como que eu configuro, tá? Olha, particularmente, eu tenho o VWAP, eu vou colocar aqui novamente utilizar esse VWAP que está na telinha já, ó, esse em vermelho. Como que eu faço para configurar? Clico 2 vezes em cima dele, tá? Vai aparecer aqui as telinhas. Bom, de informação de customização, tá? Eu mudo a cor de acordo com o comprador ou vendedor e, enfim, eu nem utilizo aqui as bandas inferiores, legenda de preço, eu tico sim. Tá, mas essas bandas inferiores eu não utilizo. Por quê? Porque quando nós clicarmos aqui em valores, tá? Que é de fato o que eu utilizo, que essa linha aqui, nos valores eu só utilizo a banda 1. Tá? Então só a linha 1 que vai aparecer no meu gráfico. Eu não utilizo banda 2 nem banda 3. E aqui eu utilizo a High Low Close 3 aqui, né? A fonte HLC3. Tá? Essa é a fonte. Tem diversas fontes. Tá? Eu acho que talvez a mais famosa seja fechamento. Fechamento, FCH, mas tem abertura, máxima, mínima, fechamento. HL2, HLC3,
HLC4, HLCC4, enfim, eu acho que vale aqui cada um que me acompanha configurar da maneira que mais acha interessante, tá? Configurar da maneira que mais acha interessante. Eu estou utilizando HLC3 e está me servindo bem, tá? Eu não vou utilizar o VWAP como o indicador para eu iniciar uma operação. Ele vai dar para mim ali região, né? Uma localização no gráfico, que aí sim os pontos que eu crio é que vão gerar as operações, tá? A minha noção fora dos gráficos também, da empresa, do macro, é que vão gerar minhas operações. Então o VWAP é um indicador, então ele auxilia, tá? Para identificar, por exemplo, se a Magalu aqui subir agora para os 3,69, olha, a partir dos 3,69 eu já, se eu acredito que a curva de juros não vai fechar, se eu acredito que o Natal não vai ser um Natal consumista, que vai estar tudo bacana, eu já vou identificar que, olha, a partir dos 3,69 eu não compro mais, tá? Dessa maneira eu utilizo então um VWAP que se inicia em um ponto específico, tá? E ele vai percorrendo até eu cancelá-lo. Quando eu cancelo? Quando os preços rompem, tá? E ele tem uma função, ele é o vendedor agora. Se o preço romper para cima, né, e passar muito tempo acima do VWAP, tá? Eu não tenho porquê. Na verdade, eu vou até iniciar um VWAP comprador aqui da mínima, tá? Que vai ser, inclusive, o VWAP pós-PEC da transição. Então, um VWAP comprador aqui logo vai ser formado. Estou vendo que o volume está aumentando. Então, faz sentido eu ir trocando aí VWAP também de acordo com as expectativas e principalmente, pessoal, com os eventos. Tá? Conforme os eventos vão sendo gerados, eu vou trazendo, se eu quero fazer um swing trade, um day trade, um position ou alocação de longo prazo, também posso acompanhar como é que está a média, né? Vamos colocar aqui a Magalu, o VWAP da máxima histórica aqui. Tá? Vejam como ele funcionou aqui muito bem. Depois se distanciou. Então o VWAP da máxima histórica já não é para um trader de curtíssimo prazo ou até para um trader, pode ser para um investidor. Tá? A média ponderada está lá em 7,16. Tá? E conforme vocês alteram aqui as fontes, né? Vamos colocar de fechamento, não HLC3, vamos colocar fechamento. Tá? O VWAP ele vai ter uma leve discrepância. Leve discrepância. Tá? Então também não vai ali mudar muito. De 7,13 foi para 7,16. Abertura foi para 7,18. Máxima foi para 7,40. Acho que máxima e mínima é o que mais se altera. É isso. Máxima e mínima que mais se altera. OHL 7,16. HLC4 7,15. Tá? Então fechamento, pessoal. FCH e o HCL, o HLC3 são os que eu mais utilizo, tá? São os que eu mais gosto. Não sei o que vocês têm de insight. Esse então é o vídeo do VWAP. Um abração. Tchau, tchau.